Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a Tia Poli do canal da Turma da Tia Poli e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe do berçário. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, se inscreve agora e também te convido a fazer parte do nosso grupo no Telegram. Vou deixar aqui no primeiro comentário o link que te direciona até a nossa página. Lá, todo esse material que eu preparo para a aula de vocês, eu disponibilizo para vocês e também tem outras professoras que disponibilizam sugestões de atividades, lembrancinhas, chamadinhas. É uma bênção. Venha fazer parte, venha trazer as suas sugestões também para enriquecer mais a obra do Senhor. E sem demoras, vamos então para a nossa lição número 9, que traz por título Jesus alimenta muitas pessoas. Eu trouxe aqui as sugestões de louvor que falam sobre a multiplicação dos pães. Só que a maior parte desses hinos, ou quase todos, se eu não me engano, acho que todos mesmo, eles falam apenas daquela passagem dos 5 pães e 2 peixinhos. Mas a que nós vamos falar hoje aconteceu depois, é a segunda multiplicação de pães. Então, se explica para as crianças que teve essa multiplicação de pães ali, mas nós vamos falar da segunda, aonde foram 7 pães, certo? E sugestão do memorizando. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Marcos 8:8. Então você olha para as crianças, vai falando com eles bem bonitinho, né? Todos comeram e ficaram satisfeitos. E a sugestão que eu trago para vocês é a mesma da vez passada, só que ali você viu que são 7, depois ele recebe sim alguns peixinhos, mas não fala a quantidade de peixinhos. Então, só troque ali aqueles pãezinhos, coloque 7 fileirinhas de pães ali para que sejam multiplicados e depois você pode agregar então alguns peixinhos também. E o que você vai ressaltar aqui nessa história? Então a gente vai vendo ali que a multidão ela queria saber de Jesus. E eles abriram mão das suas próprias necessidades. Olha que lindo, porque já fazia 3 dias que eles estavam sem comer, ali seguindo Jesus, né? Talvez já tinha acabado a provisão deles, mas eles não estavam se importando com aquilo, porque eles queriam mais de Jesus. Eles não se importavam com as necessidades dele aqui, deste mundo, da carne deles. Eles queriam o quê? Conhecer o reino dos céus. E era isso que movia aquela multidão, a estar na presença do Senhor, recebendo do Senhor o que o Senhor tinha para dar para eles. Jesus curava, Jesus libertava, ele tinha palavras de vida eterna e aquele povo queria isso. Só que Jesus, ele é tão amoroso, ele é tão cuidadoso que ele vê as nossas necessidades físicas também. Mas primeiro ele ensina o que? Buscar o reino de Deus. Então, a gente vai ensinar a criança isso. Aquela multidão estava ali porque eles queriam mais de Jesus, queriam conhecer mais Jesus. Só que Jesus é tão amoroso que ele sabia que aquelas pessoas precisavam o quê? Naquele momento, aquelas pessoas precisavam de comida. E aí ele chega para os discípulos, e isso que já é a segunda vez que ele está fazendo isso. A primeira vez ele chegou para os discípulos, mas não tinha condição, nós não temos nem aonde arrumar pão. Como é que elas vão fazer? O Senhor vai lá, pega, ele fala assim, o que vocês têm? E eles tinham 5 pães e 2 peixinhos. E o que o Senhor fez? Multiplicou, eles alimentaram aquela multidão, né? E quase 5.000 comeram naquele dia, e ainda sobrou 12 cestos de tudo que o Senhor tinha multiplicado. Olha como Deus é um Deus da abundância, Ele dá além do que nós precisamos. Se nós estivermos buscando a Ele em primeiro lugar, aquele povo não foi atrás do pão que o Senhor ia dar, eles foram lá atrás de Jesus, do que Jesus podia dar para eles, que era o reino de Deus. E aí o que acontece com aquele povo? Agora estamos de novo lá, uma multidão de 4.000 pessoas, todos ali reunidos. Lá no versículo 8, o Senhor fala assim, ó, chamou Jesus os discípulos e disse, olha, tende compaixão desse povo que estão há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se eu vou despedir eles assim, eles vão passar mal, vão desfalecer no deserto. E aí, o que os discípulos falam? O Senhor fala para eles, deem de comer eles. E os discípulos falam assim para ele, mas Jesus, aonde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Olhem só, gente, que vergonha desses discípulos. Não dá uma vergonha na gente? Porque o que acontece? Os discípulos estavam com Jesus. Eles viram que Jesus multiplicou a primeira vez. Não era, tinha 5.000 na primeira vez, nessa vez tinha só 4.000.
1.000 a menos, era menos pessoas. Eles não eram de chegar a Jesus, olha o que nós temos para mostrar, são esses 7 pães. Eles tinham um pouco mais do que a vez passada. A primeira vez eles tinham só 5 pães, agora eles tinham 7, eles já tinham um pouco mais a apresentar para o Senhor. Mas ainda era muito pouco. O que, que era esses 7 perto daquela multidão que precisava comer? Só que eles podiam ter exercido a fé deles e falar assim, ó, Senhor, Jesus, nós temos só 7 pães. E Jesus faria a obra, mas não. Eles ainda chegam para Jesus que tinha multiplicado, eles tinham visto, chega para Jesus e fala: a quem é que poderá fartá-los de pão nesse deserto? Olha, gente, que coisa. E muitas vezes nós caímos às vezes no mesmo erro. Porque o Senhor já nos abençoou uma vez, já nos deu uma cura, nós aprendemos a trabalhar com o Senhor, a orar, a ter fé, e de repente nós caímos de novo no mesmo erro, na mesma fragilidade. E aí a gente fala, e agora não tem mais o que fazer. Foi a mesma coisa que os discípulos fizeram. Então Jesus perguntou: quanto que vocês têm? E ordenou que o povo se assentasse. E o Senhor orou, deu graça e multiplicou. E fartou aquela multidão, que chegou a sobrar. Eles comeram à vontade e ainda sobrou 7 cestos para eles. Assim, ele deu 7 pães. O Senhor alimentou 4.000 pessoas e ainda sobrou 7, mas não 7 pães, sim 7 cestos. Para cada um que levou um pão, podia ter levado de volta um cesto cheio. O que nós temos para o Senhor às vezes é pouco, mas um pouco com Deus ele multiplica. Ele multiplica, ele farta e ainda deixa sobrar. Amém? Então a gente pode ensinar para eles também que primeiro, aqueles discípulos, mesmo vendo a primeira multiplicação, eles não tinham fé para essa segunda. E às vezes nós temos que pedir, Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus pergunta o que nós temos para oferecer. Hoje, o que as nossas crianças têm para oferecer? Eles são pequenininhos, mas eles já podem oferecer o louvor deles, a vida deles, o tempo deles para o Senhor. E Jesus ele faz uma oração, por isso que a Bíblia fala que ele está à direita do Pai intercedendo por nós, ele ainda continua orando por nós. Foi o que Jesus fez. Jesus pegou aquele pouquinho que aquele povo tinha e orou. E ali olha o poder da oração multiplicou. Nós também podemos orar a Deus, porque Ele está intercedendo por nós. Nós podemos orar que Deus, o nosso pouco, Ele vai multiplicar. Porque o pouco apresentado a Deus se multiplica. Amém? Que benção que nós também possamos aprender essa lição. Nós podemos achar que dar aula é tão pouco, que louvar é tão pouco. Qualquer coisa que nós fizermos na presença do Senhor realmente é pouco. Mas se fizermos para a honra e glória dele, Deus multiplica. Amém? E aí, através disso, nós podemos alcançar muitas pessoas, uma multidão inteira. E para finalizar, podemos brincar com a mesma brincadeira da semana passada, porque como a nossa história traz peixinhos também, né, nós podemos brincar aí com eles, de cada um pegar um peixinho, ou se você quiser trocar por um pãozinho, a brincadeira é a mesma, que a gente possa promover esses momentos de afeto com as crianças, assim como Deus amou aquela multidão e não quis despedir eles sem nada, o Senhor também nos ama e não despede nós sem nada. E nós podemos demonstrar este amor como a palavra do Senhor diz, amai o próximo como a ti mesmo. Vamos demonstrar esse amor e ensinar nossas crianças também. Amém? Se você gostou das dicas da aula de hoje, já deixa seu like, compartilha e deixa seu comentário. O que você está achando da nossa aula? Como que você vai fazer a sua aula? Vamos contribuir para o nosso canal crescer. Deus abençoe vocês e até a semana que vem, se Deus assim permitir. Tchau, tchau!